considerações a respeito de um transtorno que atinge aproximadamente 18 milhões de brasileiros, que é a ansiedade. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde apresentou alguns dados que colocavam o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Então, a gente consegue observar que a ansiedade está presente no nosso país. O que a gente pode falar a respeito disso? É comum que as pessoas naturalizem, façam piadas ou usem o termo ansiedade de uma forma comum no dia a dia. Estou ansioso porque eu vou apresentar um trabalho, eu sou uma pessoa ansiosa. Então é bem comum ver esse termo no vocabulário da população brasileira. Mas o que realmente é a ansiedade e quais são os impactos na vida de uma pessoa que sofre com esse transtorno? A ansiedade, ela se manifesta por meio de alguns sintomas, né? Sudorese, taquicardia, perda de apetite, a perda do sono, a dificuldade de respiração. Bom, ela apresenta vários sintomas. Esses sintomas eles podem variar durante o dia, de grau de intensidade. Alguns apresentam uma intensidade muito forte, outros a intensidade é um pouco mais leve. Isso vai variar de pessoa para pessoa. O importante é identificar que a crise de ansiedade, ela surge por alguma situação, por algum evento, e às vezes a pessoa não consegue identificar o que está desencadeando essa crise de ansiedade. E aí, junto ao tabu que é posto na sociedade da procura por um atendimento psicológico, da procura por uma medicação, as pessoas acabam adoecendo cada vez mais e ficando presas a esse sofrimento que é a ansiedade. A gente pode colocar como exemplo aquela pessoa que sente uma dor no joelho e não consegue identificar o porquê que o joelho está doendo. Não tem nenhum sinal visível, mas ela vai e procura o médico para identificar. Faz alguns exames, né, tem uma conversa com o médico e a partir do exame médico ela consegue identificar o que ela realmente tem no joelho e vai fazer esse tratamento adequado. É a mesma coisa com a ansiedade. Às vezes o paciente, quando chega ao consultório, ele não consegue identificar o que é, não está visível o que desencadeia essa crise de ansiedade. Então a terapia ela vem para fazer com que essa pessoa consiga identificar algumas situações, algumas vivências que ela esteja passando, até a convivência com algumas pessoas que desencadeiam essa crise de ansiedade. E aí vai trabalhar em cima de todos esses aspectos. Importante também pontuar o seguinte: a terapia ela não vai fazer com que a pessoa deixe de sentir esses sintomas. A ansiedade é um sentimento que não se controla. A terapia ela vai fazer com que a pessoa consiga identificar algumas situações e consiga lidar com essa ansiedade que ela vai sentir. Ela não vai mais ter um prejuízo na vida social dela, ela não vai ter um prejuízo na vida profissional dela por conta da ansiedade. Ela vai conseguir desempenhar as atividades dela, mesmo sentindo a ansiedade. Ela vai conseguir controlar outros fatores que anteriormente ela não conseguiria. Então, a ansiedade ela vai estar presente, mas ela não vai gerar mais prejuízo que anteriormente gerava. E é importante, assim, para finalizar, deixar claro que a ansiedade ela também não tem uma idade, ela não escolhe a idade, né? Então, ela pode atingir uma criança quanto um idoso. É comum que chegue no consultório várias idades de várias pessoas que apresentam uma crise de ansiedade. A terapia vem de novo para trabalhar essa prevenção, para conseguir com que essa pessoa se fortaleça, tenha mais autoconhecimento, consiga lidar melhor com tudo que esteja acontecendo ao redor dela. Bom, é isso, ficamos por aqui.